Queridos e amados irmãos, bom dia a todos. Eu saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui para aprendermos mais um pouco acerca do nosso Deus, como ele se revela no Antigo Testamento através dos seus nomes, que demonstram algumas peculiaridades, algumas características do nosso Deus. Mas antes de darmos início a este estudo, quero mandar um parabéns para o Pedro Henrique, filho do nosso irmão Rizomar e da nossa irmã Rosinha. Pedro, que Deus te abençoe ricamente e te faça permanecer sempre nos caminhos dele, usando a sua vida como bênção para outras pessoas. Parabéns! Então vamos dar início ao nosso estudo nesta manhã, na nossa escola dominical. Vamos nos preparar aqui. Mas antes de começarmos o nosso estudo, vamos fazer uma oração, suplicando ao nosso bom Deus que Ele nos ensine através do Santo Espírito. Oremos. Senhor Deus maravilhoso, grandioso, supremo, Senhor, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Concedeu o teu amor, a tua graça, o teu perdão, saúde e sustento. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo em meio a um tempo tão difícil. Senhor, neste momento nós aprenderemos mais acerca da tua palavra e te suplicamos que o teu Espírito Santo nos ensine e nos mostre, Senhor, mais acerca de ti, um Deus ímpar, um Deus tão maravilhoso, tão grandioso e tão pessoal quanto é o Senhor para conosco. Obrigado, Deus, assim nós oramos, confiados em Ti, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar início ao nosso estudo e hoje nós vamos ver mais um dos nomes do nosso maravilhoso Deus. E o nome que nós iremos estudar nesta manhã é este aqui. Veja aqui como ele está escrito em hebraico. E como é que nós podemos ler esta palavra? Como nós podemos compreender esta escrita hebraica? Como ela é transliterada? Assim, Goel. É assim que nós podemos ler esta palavra aqui. E qual o significado desta palavra, desta característica especial do nosso Deus? O que essa palavra revela acerca do nosso Senhor e Salvador? Nós podemos traduzir desta forma: o Redentor. O Senhor é o Redentor. Certamente também é uma palavra do nosso cotidiano. Nós sabemos disso, nós proclamamos isso, nós utilizamos essa expressão acerca do nosso Deus na igreja. Mas o que significa o Senhor ser o Redentor à luz do Antigo Testamento? E é isso que nós iremos aprender nesta manhã. Como de costume, vamos ver um texto onde esta expressão, este nome de Deus aparece. Então eu peço a você, como nós temos feito em todos os nossos estudos, que fique com a sua Bíblia em mãos para nós podermos passear por ela, aprender mais olhando para os textos, grifando os textos, colocando notas nos textos, porque é muito importante para leituras futuras. Então, Isaías 49, verso 7. O que diz neste texto? Vamos lá. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam, aos servos dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão. Os príncipes diante de ti se inclinarão por amor
do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Olha que interessante. Nós vemos aqui em Isaías 49, verso 7, o nome Redentor, o Senhor, o Redentor de Israel. Veja essa expressão, assim diz o Senhor. Aqui é conhecido como um oráculo de Deus. O que são oráculos de Deus? Eram palavras vindas do próprio Deus através dos profetas, dando uma instrução direta ao povo que receberia esta palavra para agirem conforme a vontade de Deus ou até mesmo para receberem revelações sobre a vontade, os propósitos e coisas que este Deus tão maravilhoso viria a fazer. Então Isaías escreve assim: assim diz o Senhor, o Redentor de Israel. Nós sabemos que Israel é a nação do Senhor, é o nome que foi dado ao patriarca Jacó, logo depois a nação, e Israel hoje significa lugar onde o povo de Deus está, não é mais a nação. O Israel de Deus é onde o povo de Deus está. Nós explicamos um pouco mais acerca disso, e se você quiser aprender mais sobre o significado da palavra Israel, retorne e veja o estudo sobre Deus sendo chamado daquele que era a glória de Israel. Então vamos lá. O Senhor é o Redentor, segundo as palavras que foram aqui escritas no livro do profeta Isaías. E qual o significado desta palavra, deste nome do Senhor? Vamos aprender um pouco mais sobre isso. Nós vamos estudar esta palavra em especial para compreendermos o que significa o Senhor ser o Redentor do seu povo. Primeira coisa que nós devemos prestar atenção é que essa palavra, Goel, foi usada no Antigo Testamento de maneiras diferentes. E nós vamos ver aqui algumas maneiras que esta palavra foi utilizada. Ela foi utilizada na legislação do Pentateuco para se referir ao resgate de um campo que fora vendido em um tempo de necessidade. Vamos abrir as nossas Bíblias neste texto da palavra do nosso Deus. Esteja com sua Bíblia em mãos. Levítico, capítulo 25, verso de número 25. O que está escrito aí na sua Bíblia? Diz assim: se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Veja aqui esta palavra sendo utilizada para se referir a alguém como um resgatador. Vamos ver outro texto. Essa palavra ela foi utilizada também para se referir à libertação de um escravo israelita que vendera a si mesmo em tempo de miséria própria. Avance aí alguns versículos, versos 47 e 48. Diz assim: quando o estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico, e teu irmão junto dele empobrecer e vender-se ao estrangeiro, ou peregrino que está contigo, ou a alguém da família do estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele, um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Mais uma vez aqui nós temos esta ideia de resgate, de um resgatador em meio a uma determinada situação. Mas para nós compreendermos um pouco melhor esse texto, esses dois textos, esses dois usos da palavra resgatador, nós precisamos compreender o contexto
em que essas palavras foram ditas, em que essa ideia foi apresentada ao povo de Israel. O contexto aqui é o ano do jubileu, o ano do jubileu. O ano do jubileu, essa palavra jubileu vem da palavra grega soprar o chifre, e sua raiz é o nome Jubal. Jubal significava o pai dos instrumentos musicais, como nós podemos ver em Gênesis 4, 21. Então essa palavra jubileu, ela trazia essa ideia, tinha esse significado, tocar o chifre. Por que isso? Vamos chegar lá. Este ano era um ano muito importante para o judeu. Por quê? Após 7 ciclos de 7 anos, no ano seguinte, no 50º ano, o chifre seria tocado. Né? O chifre era uma espécie de trombeta da época, o shofar, conhecido como shofar. E quando esse chifre fosse tocado depois deste ciclo, significaria que haveria libertação, que haveria restituição daquilo que foi perdido. Aí entra tudo isso que nós vimos aqui. Não era permitido para um judeu vender as suas posses, mas se ele precisasse vender por causa da pobreza, por não ter condições de se manter, nesse período, se ele ainda tivesse vivo, o que iria acontecer no ano do jubileu? Depois deste ciclo, 7 ciclos de 7 anos, no ano seguinte, o que iria acontecer? Ele ia conseguir um resgatador, um parente, alguém da sua família, para lhe devolver a sua terra e comprar a sua terra e devolver para ele a terra que ele perdeu por causa da pobreza. Vemos também aqui o exemplo de conseguir um libertador pela pessoa ter tido a necessidade de se vender como escravo por também não ter condições de se manter. Ele também poderia conseguir um resgatador para se livrar desta situação. É interessante nós termos a consciência que não existe no Antigo Testamento uma menção clara que este ano foi cumprido. Em nenhum lugar do Antigo Testamento existe uma clara menção. Este ano está se cumprindo o ano do jubileu, o ano do resgate. Mas nós vemos aqui essa ideia bem clara no livro de Levíticos, de conseguir um resgatador para devolver no ano do jubileu aquilo que foi perdido. Então, esta palavra, goel, é usada também neste contexto aqui. Vamos ver uma outra maneira que esta palavra é utilizada nas Escrituras. A palavra também foi usada para se referir ao vingador de sangue. Observe aqui que é a palavra igual a que nós vimos para se referir a Deus como o Redentor, ao Senhor como o Redentor. Essa palavra foi usada para se referir ao vingador de sangue, que era um parente mais próximo que deveria efetuar vingança em caso de assassinato. Vamos ler esse texto em Números 35, 12. Números 35, 12. O que está escrito neste texto? Estas cidades vos serão para refúgio do vingador de sangue,
para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. Então nós temos aí mais uma vez que esta palavra é utilizada para se referir ao vingador de sangue. O que isso significa? O vingador de sangue. Nós precisamos compreender melhor o que isso significa através do seu contexto. O contexto em que essa palavra ela foi utilizada, esta expressão vingador de sangue, foi na instituição das cidades de refúgio, e esta instituição está ligada à lei de Talião. O que isso significa? As cidades de refúgio deveriam abrigar aqueles que foram, de alguma forma, condenados pelo homicídio de alguém. E é justamente isso. Está ligada à lei do Talião. Qual era o propósito dessa lei? Tinha como função a proteção de algum acusado de homicídio até que fosse devidamente julgada pelas autoridades. Se essa pessoa fosse acusada realmente do homicídio, o acusado ele deveria ser entregue ao vingador de sangue para tirar a vida dessa pessoa que tirou a vida de um parente seu. Então nós temos aqui essa ideia neste texto. Essa palavra sendo utilizada para se referir a alguém que era um vingador de sangue. Se alguém tivesse matado algum parente de uma determinada pessoa, essa pessoa poderia matar ao condenado do homicídio. Seria o pagamento de vida por vida. É a ideia de olho por olho e dente por dente que nós tanto conhecemos. Então nós temos aí esta ideia neste texto. A palavra Goel se refere a um vingador de sangue. Vamos ver ainda mais outro uso desta palavra no Antigo Testamento. A palavra é utilizada para se referir a um redentor específico. No livro de Jó, no capítulo 19, do verso de número 25. No verso de número 25. Diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Olha que interessante. Qual o significado dessas palavras de Jó? Um texto tão conhecido. Nós sabemos falar de cor este texto, um texto que, de alguma forma, cria nos corações expectativas, perspectivas. Nós devemos entender esse texto de Jó de uma maneira muito especial. Lá no capítulo 16 de Jó, no verso de número 19, Jó vai dizer que tem uma testemunha no céu, que advoga a causa dele. Quando nós chegamos ao capítulo de número 19, vamos ver que Jó ele está falando da sua aflição. Jó estava sofrendo, Jó estava sendo injustiçado. Todos nós sabemos a história de Jó. Mas Jó ele vai falar de toda a sua situação. Quando nós chegamos ao verso número 23, Jó ele traz uma espécie de clamor. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, que fossem gravadas em um livro. Segundo o reverendo Daniel Santos, o meu mestre de hebraico, ele vai dizer que Jó não está pedindo que as suas palavras fossem gravadas para que outras pessoas pudessem conhecer a sua situação. Muitos teólogos pensam dessa forma, mas não é. O que Jó está falando? Ele está pedindo para que as suas palavras fossem escritas e gravadas
de acordo com o que ele sabia que iria acontecer depois. Ele diz no verso 25: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó está mostrando aqui que ele quer que tudo da vida dele seja gravado, para que também, quando o Redentor se levantar e ajudá-lo e redimi-lo da sua causa, isto também fique gravado, porque Jó tinha plena convicção que a sua situação iria mudar, que aquela pessoa que estava no céu, que o advogava, essa pessoa mudaria a sua história. Veja aqui que essa expressão por fim se levantará sobre a terra pode ser traduzida também por fim se levantará sobre o pó. A ideia é que esta testemunha, este redentor especial, desceu ao pó que Jó estava e que se reergueria do pó e Jó viria juntamente com ele. Então nós temos aqui esta ideia no livro de Jó, esta mesma palavra, Goel, sendo utilizado para se referir a esse Redentor maravilhoso. Então, a partir do que nós vimos aqui, nestes textos, nestes exemplos, nós podemos compreender de alguma forma. Estes textos eles trazem iluminação à nossa mente para nós compreendermos o que significa o Senhor ser o Redentor de Israel, ser o Redentor do seu povo. Neste texto em especial, o contexto aqui está relacionado a Israel, no sentido de que Israel é chamada pelo Senhor de seu servo. Nós vamos ver no capítulo 42 que Israel é chamado de servo do Senhor. Capítulo 41, 42 e alguns posteriores, que tinha uma determinada missão a ser cumprida, mas Israel falhou na sua missão. E além de falhar na sua missão como povo, foi um povo pisoteado, oprimido por outros povos. Então, este verso em especial surge como um respirar, como uma perspectiva de que o Senhor é o Redentor do seu povo, o Santo de Israel. Se o povo não conseguiu cumprir o objetivo, o Redentor cumprirá. Se o povo estava sendo massacrado, porque provavelmente os capítulos de 40 a 55 do livro de Isaías foi escrito para as pessoas que estavam no exílio babilônico. Isaías escreveu 150 anos antes, mas era especialmente para este público. O Senhor vai mostrar que ele iria os redimir daquela situação. Então, é este contexto que o Senhor é chamado de Redentor. E à luz do que nós vimos, nós podemos ver que o Senhor é o Redentor como aquele que resgata o seu povo. Nós vimos a questão do ano do jubileu, o resgatador, que mudaria a situação daquelas pessoas que tinham perdido algo em suas vidas. Pessoas que eram escravas e que deixariam de ser. Muito interessante isso. Nós vamos ver também que o Senhor é o Redentor do seu povo, porque ele é aquele que vinga o seu povo. Vamos ver Isaías 63, 4 e 5. Livro do profeta Isaías 63, versos 4 e 5. Diz o seguinte: porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Veja que os povos
que oprimiam o povo de Deus, o Senhor agiria como um vingador. Nós não podemos dizer que este texto em especial, Isaías 63, de 4 a 6, está inteiramente ligado ao vingador de sangue que nós vimos. E esta palavra aqui usada como vingança não é literalmente a mesma palavra Goel, mas a ideia de trazendo uma analogia de maneira analógica apresenta esse sentido, que Deus é o Redentor como aquele que vinga o seu povo. Em Isaías 49 nós vamos ver isso, que ele diz que as outras nações, os outros príncipes se renderiam, né, a esta nação de alguma forma. Então, o sentido de Deus ser redentor apresenta essa ideia que ele também vinga e traz justiça ao seu povo. O Senhor ser o redentor do seu povo significa que ele é aquele que redime o seu povo de uma situação ruim, como por exemplo, Jó foi redimido pelo Senhor. Então isso fica bem claro, né? O Senhor redime o seu povo, livrando o seu povo de uma situação de desesperança, como também era o caso do povo de Israel que estava no exílio babilônico. Então, quando nós ouvimos que Deus é redentor, traz tudo isso. É aquele que resgata, é aquele que traz justiça ao povo oprimido e é aquele que redime o seu povo de uma situação ruim, tira do pó, da cinza, como nós vimos no livro de Jó. E como nós podemos aplicar tudo isso à nossa vida, meus irmãos? Claramente e obviamente olhando para o Senhor Jesus Cristo. Ele que é o Senhor Redentor que o Antigo Testamento está falando. O Deus da aliança, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor encarnado. E nós vamos ver biblicamente que Cristo é o nosso resgatador. É interessante nós observarmos que o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer: eu vim cumprir o ano aceitável ao Senhor. É interessante nós observarmos essa fala do Senhor Jesus Cristo: eu vim cumprir o ano aceitável ao Senhor. Ele está se referindo claramente ao ano do jubileu. Se no Antigo Testamento este ano tão importante, tão essencial para o povo não é citado e provavelmente não aconteceu, Jesus diz: eu vim cumprir o ano aceitável ao Senhor. O ano do resgate, o ano do resgatador, porque ele é o resgatador. Ele é aquele que livra o escravo da sua escravidão. Ele é aquele que devolve o que foi perdido. Isso é interessante. Vamos ver um texto que deixa claro isso. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Porquanto há um só mediador, um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Ele foi o nosso resgatador. Ele foi aquele que restituiu a comunhão que havia sido perdida. Ele que nos livrou de toda a escravidão. Então, a ideia do Antigo Testamento do Senhor ser um resgatador se aplica em Cristo encarnado, o Senhor maravilhoso, que é o resgatador da nossa vida. Vamos ver aqui. Cristo também levou sobre si a nossa culpa. Olha que texto maravilhoso, de Isaías 53, 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o refutávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mais uma vez, nós não podemos dizer que este texto
está inteiramente ligado ao texto do vingador de sangue. Mas é interessante nós observarmos algo. O vingador de sangue era aquele que iria trazer justiça por meio de um parente que foi morto. O assassino seria morto. E é interessante que, se nós observarmos a nossa culpa, vamos se dizer assim, a nossa culpa enquanto seres humanos, como os pecadores, nós merecíamos a ira de Deus, a vingança de Deus. Nós merecíamos a punição, que seria também a morte. Mas Cristo Jesus, ele levou sobre si uma condenação que era nossa, conforme nós vimos no texto profético de Isaías. As nossas enfermidades e dores eram os nossos pecados, a nossa culpa, a nossa falha, as nossas transgressões. E o Senhor Deus Pai vingou a ira em cima dele, em cima do Senhor Jesus Cristo. Então ele levou a ira que era para ser nossa, tá? Ele se fez maldito na cruz por uma culpa que era nossa. Ele sofreu a vingança pela condenação dos nossos pecados. Então nós podemos entender dessa forma. Cristo é o nosso resgatador, mas ele é aquele que tomou sobre si a vingança que era para ser nossa. Fazendo uma analogia, nós não estamos ligando inteiramente ao texto, mas fazendo uma analogia que se une à ideia de Cristo ser o nosso Redentor. Ele nos redime da nossa situação por receber a vingança por uma culpa que era nossa. E por fim, nós vamos ver que Cristo é sim o nosso maravilhoso Redentor. Interessante nós observarmos esta questão, Cristo como nosso Redentor. Nós vemos no livro de Jó que Jó se refere a alguém que ele tinha certeza que mudaria a sua situação. Alguém que iria para o pó juntamente com ele e se reergueria a vida de Jó junto com ele para uma nova história. Se tem um texto que muito me agrada, tem vários textos que nós podemos utilizar para falar do Senhor Jesus Cristo como Redentor. Mostrar o que significa Cristo ser um Redentor. Mas tem um texto que fala ao meu coração, e eu tenho certeza que é o coração dos irmãos de maneira tremenda, que é este aqui. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Por que esse texto se aplica, na minha visão, a Cristo ser o Redentor? Pela forma do Senhor Jesus Cristo nos dar esta vida. Eu costumo dizer que o túmulo de Jesus apresenta um milagre formidável em proporções muito maiores do que nós podemos imaginar. Jesus entrou no seu túmulo morto. A pedra tampou o sepulcro. Após 3 dias, ele removeu a pedra e ele saiu do seu sepulcro, mas não saiu sozinho. Outras vidas saíram com ele. Ele entrou sozinho e saiu acompanhado de milhares e milhões de pessoas. Ele desceu ao pó. Ele se reergueu do pó e nos trouxe do pó, da miséria, da aflição do pecado, da inimizade, juntamente com ele. Então, quando nós falamos que Cristo é o nosso Redentor, é porque através da morte e da obra dele, ele ressuscitou, ergueu-se como Deus homem e também nos ressuscitou
nos ergueu juntamente com Ele, nos dando vida. Por isso nós devemos compreender que Cristo é o nosso maravilhoso Redentor. Meus queridos irmãos, que maravilha termos essa ideia do nosso Senhor como nosso maravilhoso Redentor. E aplicando aos nossos dias de hoje, saber que o nosso Deus é o nosso Redentor supera qualquer aflição do nosso coração, como aconteceu com Jó. É interessante que o Salmo 73, 25 e 26 diz: quem mais tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há outro em quem eu me compraza. Minha alma e o meu coração desfalecem, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança é para sempre. O salmista está dizendo: pode ser que eu não tenha nada como os ímpios, mas eu tenho o Senhor, que é tudo para mim, e isso basta. Irmãos, nós temos o nosso Redentor, e isso nos basta. O que nós mais precisávamos, Ele já nos deu. Talvez para algumas pessoas já esteja faltando algumas coisas. Mas tudo que nós precisamos neste mundo, seja o mantimento, seja as coisas que nos fazem bem, nada se compara àquilo que já nos foi dado. Nós fomos resgatados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor já venceu os nossos inimigos, já venceu o mundo, já venceu a carne. Ele vencerá, a certeza de que ele vencerá a morte. Ele venceu a inimizade. Ele é o nosso Redentor que nos ergueu para uma nova vida. Isso deve preencher o nosso coração em meio ao vazio que este mundo está sofrendo. O vazio da falta de perspectiva, o vazio da falta de fé, o vazio da falta de esperança. Isso deve trazer alento ao nosso coração. E ainda que nos falte qualquer outra coisa, nós já temos tudo, porque temos o nosso Redentor. Se apegue a isso. Ame esta verdade. Não se desespere. Coloque a sua perspectiva no verdadeiro Deus. É Ele que pode também nos redimir dessa situação, já pegando o termo de uma maneira geral. Não são políticos, não são pessoas importantes, não são parentes ou qualquer outra pessoa. Quem pode nos redimir dessa situação também é o nosso Senhor. Creia nisso, se apegue a isso, ame essa verdade. O Senhor é o nosso Redentor, meus irmãos. Nós não precisamos de mais nada. Vamos então revisar o que nós aprendemos hoje. O Senhor é o nosso Redentor no sentido que Ele é o nosso resgatador. Nós vimos o que isso significa. O Senhor é o nosso Redentor no sentido que Ele traz a justiça ao seu povo. Ele vence os inimigos do seu povo. Ele trouxe justiça lançando a condenação, vingando em Cristo, o Deus Filho, o Senhor da aliança. Deus vingou, Deus Pai, o Senhor da aliança, a ira por tudo que nós merecíamos, a condenação que nós merecíamos. E a certeza que o Senhor é o nosso Redentor, no sentido que Ele nos dá uma nova história. Ele vai nos redimir do pó, da cinza, das situações ruins ou de qualquer outra coisa. Como Jó, nós temos a plena convicção que não importa o que passemos de ruim, não importa as situações que nos acometem, o final é a certeza da vitória deste Redentor, da testemunha que clama por nós diante do Pai nos céus. Então, esta é a ideia maravilhosa
e perfeita que ouvir que o nosso Deus é um redentor nos traz. Sendo assim, meus irmãos, nós chegamos ao fim de mais um estudo sobre os nomes de Deus, do nosso Deus, no Antigo Testamento. E hoje nós aprendemos que o nosso Deus, ele é também o nosso Redentor maravilhoso. Então nós vamos orar neste momento, pedindo que o Senhor nos abençoe. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado por mais esse estudo, pela Tua palavra, por aprender que o Senhor é o nosso Redentor, que nos resgata, que traz vingança aos nossos inimigos e que nos redime do pó, nos dando uma nova história, uma nova perspectiva, uma nova certeza. Senhor, abençoa o Teu povo, cuida do Teu povo, Senhor. Traz alento ao seu povo em meio a essa situação, colocando que a perspectiva e a certeza que o Senhor é o nosso Redentor, isso já nos basta. Dê aos seus filhos um domingo abençoado, uma semana debaixo da Tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.